Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vou estar com vocês agora para um pouco mais de língua portuguesa. Vamos ver o que vamos estudar hoje? Nós temos como objeto de conhecimento tipos textuais em junção, tipos textuais dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. O detalhamento é sequências textuais, características gerais, predominância textual. Então, é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Muito bem, já estamos diante de um informativo. Temos visto, acontecer muito problema com dengue, problemas com gripe, e nós estamos vendo tudo isso anunciado em algum cartaz. Este é um cartaz, ele tem um objetivo, ele tem um propósito comunicativo de orientar. Então, os textos, nós sabemos que todos os textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: texto narrativo, texto descritivo, vocês estudaram na aula anterior, narrativo e descritivo, mas também tem texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo, certo? Então, esse tipo de texto que vocês estão vendo aí, sobre a dengue, é um texto injuntivo. Então, vamos estudar um pouco sobre injunção. Texto, injunção, texto injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional, que já explica um pouco, está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Então, nós sabemos que o texto injuntivo, ele traz instruções, vários tipos. Então, vamos ver. Assim, alguns dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto são, vamos ver, verbos no infinitivo. Temos bastante o verbo no imperativo e futuro do presente. Esse verbo imperativo é o que mais predomina o texto injuntivo, porque ele traz orientações, ele traz instruções. Então, faça, veja, pegue, ligue. Então, são verbos no imperativo. Também tem o verbo no futuro do presente. Verbos no infinitivo, vamos continuar, verbo no infinitivo e também o encadeamento sequencial das ações prescritas. Então, um texto para dar instrução, ele tem uma sequência lógica também, assim como todos os textos são organizados de maneira lógica. E o texto injuntivo não foge a essa regra, ele traz um encadeamento sequencial das ações prescritas. Uma linguagem objetiva e simples para que todas as pessoas, estudadas ou não, com mais estudo ou menos estudo, possa compreender quais são as orientações, as instruções, certo? Vamos ver exemplo de texto injuntivo. Olha aí, os textos injuntivos vão aparecer em regulamentos, em propaganda, fundamental você ver o verbo no imperativo na propaganda, receita culinária, bula de remédio e manual de instruções. Vocês já tiveram a oportunidade de comprar um eletroeletrônico e ler o manual de instrução? Geralmente a gente liga o aparelho para depois ler o manual de instrução, o texto injuntivo. E aí a gente tem algumas surpresas, pode ter algum problema, Então vamos ver um tipo de texto injuntivo. Receita culinária é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, não é? Então, quando queremos fazer um bolo, se nós não tivermos a prática, nós vamos precisar ler as orientações. Quanto vai de ovos, quanto vai de farinha, como é que eu vou proceder, como eu vou mexer, quanto tempo vai ficar no forno esse bolo para não queimar. Tudo isso é instrução. Tudo isso faz parte do texto injuntivo, o texto de orientação, que tem como finalidade orientar, instruir.
Então, uma receita culinária. Vamos ver um exemplo. Olha aí. Unte uma forma com manteiga e farinha. Bata os ovos com o açúcar até formar um creme fofo. Adicione a farinha e o fermento e misture delicadamente. Depois que coloca o fermento, não pode bater o bolo, tem que misturar delicadamente. Despeje a massa na forma e leve ao forno pré-aquecido a 80 graus por 30 minutos. Agora já dá para fazer o bolo, né? Já sabemos todas as orientações, toda a sequência de como fazer esse bolo, tá bom? Agora vamos ver um exemplo de um texto injuntivo, manual de instruções. É diferente para cada eletroeletrônico, é diferente para cada tipo de coisas que a gente compra, é lógico, né? Então vamos ver lá. Manual de instruções. Para ligar o aparelho, insira o plug na tomada. Pressione o botão liga-desliga para iniciar o aparelho. Para selecionar o modo de operação, pressione o botão modo. Antes de tudo isso, você tem que pensar o seguinte, é 220 ou é 110? Eu já liguei aparelho 110 no 220 e aí queimou na hora. E é até perigoso um incêndio, né? Pode até provocar um incêndio. Por isso, nós precisamos ler os manuais de orientação, de instrução, que é o texto injuntivo, cujo objetivo é orientar, é ajudar a pessoa a entender como usar um aparelho, como fazer um bolo. E tem mais ainda, tem mais. Vamos ver um próximo exemplo. Temos aí um texto injuntivo. Bula de remédio. Vocês têm hábito de ler? Bula de remédio? Longo, né? Puxa, que texto longo! E quanto mais vai passando o tempo, parece que as bulas vão aumentando. E quanta coisa tem que ler. Mas é necessário. É uma leitura que a forma como o remédio é feito é meio difícil de entender. Mas para que usar, quando usar, quanto usar, se eu esquecer de tomar, eu posso tomar em seguida. Tudo isso a gente tem que ler lá na bula. Precisamos ler na bula. Então, é um texto que vai orientar a pessoa. Uma bula de remédio. Vamos ver uma bula de remédio. Olha aí. Uma bula simples aí, né? Muito simples. Tomar um comprimido por dia, de preferência antes das refeições. Também quando o médico passa também a receita para o paciente, ele coloca algumas orientações também, né? Tomar um comprimido antes das refeições, tomar o comprimido de manhã em jejum. Tem remédio que você vai tomar que tem que ser em jejum, tem remédio que você vai tomar que tem que ser durante a refeição, e tem alguns remédios que tem que ser tomado depois da refeição. Uns de 6 em 6 horas, outros de 8 em 8 horas, outros de 12 em 12 horas. Então, tudo tem que ter toda a atenção. Tem que ler o texto, tem que procurar fazer uma leitura e interpretar essa leitura, certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Texto injuntivo é um texto de orientação, de instrução. Precisamos pegar o hábito de ler, sim, tá bom? E vamos ver mais um exemplo. Temos aí um texto injuntivo. Regras de jogo. Quem é que sabe algum jogo aí que tem regra? Todos os jogos têm regra, não é verdade? Várias regras. E elas podem estar escritas, né? A maioria estão escritas. É um texto injuntivo de orientação. Vamos ver um exemplo? Olha aí. Para jogar, cada jogador deve lançar o dado e mover a sua peça, o número de casas indicado no dado. O primeiro jogador a chegar no fim do tabuleiro vence o jogo. Aqueles jogos de tabuleiro, né? São gostosos de jogar. Então, orientação, texto injuntivo. Então, não podemos esquecer, o texto injuntivo, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele tem uma finalidade, que é orientar, certo? Agora vamos falar um pouco sobre outro tipo de texto. Esse outro tipo de texto é o texto dissertativo. Tem dois tipos de texto dissertativo, certo?
o expositivo, que tem como objetivo de informar, esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Então, nesse tipo de texto expositivo, ele não tem o objetivo de convencer ninguém, tá? Nem de orientar ninguém. Ele apenas vai expor, ele vai informar, esclarecer sobre um determinado assunto, tá? Não há necessidade de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias e ponto de vista. Então, podemos perceber aí que nesse tipo de texto ele é dissertativo. Eu vou dissertar. O que é eu vou dissertar? Eu vou falar, eu vou falar sobre um assunto, eu vou explicar esse assunto, eu vou expor esse assunto. Mas eu vou apenas expor a título de conhecimento. Eu não vou expor esse assunto, esse tema, com o objetivo de te convencer que eu estou certo ou você tem que pensar igual a mim. Não. Apenas vou trazer esse conhecimento para você. Só vou expor esse conhecimento para você. Então, esse é o texto dissertativo expositivo, ok? É essencial que o autor domine totalmente o assunto, uma vez que o rigor na análise do conteúdo de um texto dissertativo expositivo é elevadíssimo. Então, eu não posso me oferecer para falar sobre um assunto se eu não tenho conhecimento suficiente para expor esse conhecimento de forma que o meu leitor, o meu interlocutor, vá entender qual o meu objetivo, né? Então, o autor precisa ter conhecimento, tem que dominar aquele assunto, tem que pesquisar em várias fontes, né, na internet, para dominar o assunto. Então, quando o professor pede uma pesquisa, vamos falar sobre um determinado assunto, então precisamos fazer essa pesquisa, ler muito sobre o assunto, levar as várias fontes de conhecimento desse assunto para compor o meu texto. Então, quando eu faço várias pesquisas, quando eu leio sobre o assunto, sobre o tema, em várias fontes, eu vou formar o meu texto, vou formar o modo, eu vou compor a forma como eu vou expor esse texto para o meu interlocutor. Então, eu formo a minha opinião, eu formo o meu texto, eu estou trazendo para o meu leitor aquilo que eu concluí, aquilo que eu achei mais interessante, mais importante, mais relevante sobre aquele assunto. Então, eu preciso pesquisar, tenho que ter conhecimento do assunto, não é verdade? Por se tratar de uma transmissão de um conhecimento teórico devidamente legitimado, não pode haver qualquer tipo de incorreção. Então, temos que tomar o cuidado de não trazer para o nosso leitor uma informação que pode ser verdadeira ou não. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, né? Além disso, é importante que o assunto seja exposto de uma forma clara, pormenorizada e objetiva, de modo que o texto seja entendido pelo maior número possível de leitores. Então, esse assunto, eu preciso mesmo, como eu disse anteriormente, fazer uma pesquisa, ler bastante fonte, várias fontes sobre o assunto, para que quando eu for compor o meu texto, ele seja de uma forma clara, com pormenores e objetivo, tá bom? Então, onde nós encontramos esse tipo de texto dissertativo expositivo? Olha aí, em livros, aulas e resumos escolares, enciclopédias, textos científicos, verbetes de dicionário, textos para transmissão de conhecimentos em diversos meios de comunicação, como internet, jornais e revistas. Então, nós temos aí uma infinidade de formas de se usar esse texto dissertativo expositivo, né? Geralmente, os resumos que nós fazemos escolares, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, não pode ter erro. Textos científicos, o rigor ainda é maior. E o verbete do dicionário, nós sabemos que no dicionário as palavras estão escritas corretamente. Então, nós vamos buscar nosso conhecimento ali também, ok?
A estrutura do texto dissertativo expositivo pode ser construído através da estrutura textual típica de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Contudo, é importante de se seguir a estrutura rígida e que haja exposição de ideias certas e bem organizadas sobre um determinado tema. Então, esse texto ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, as ideias precisam ser colocadas numa sequência lógica, certo? De uma forma que vá trazendo para o leitor essa sequência, para construir no intelecto, na cabeça do nosso leitor, a sequência daquilo que você está querendo expor, tá bom? Introdução. Na introdução é feita a apresentação do tema que será abordado, com possível contextualização num universo mais amplo no qual o tema se encontra inserido. Nesse momento, é feita também a definição do objetivo do texto. Como diz, é uma introdução. Você vai apresentar o tema que você vai desenvolver, certo? Aí, no desenvolvimento, é que é feita uma explicação pormenorizada, clara, objetiva do tema, havendo uma exploração de todas as suas vertentes e de todos os aspectos principais e secundários relativos ao mesmo. Se lá na introdução eu dei de uma forma resumida aquilo que eu vou falar, no desenvolvimento eu vou trazer pormenores de cada uma das partes daquilo que eu quero falar. Então eu vou explorar as suas vertentes, eu vou trazer detalhes daquilo que eu estou querendo expor para o meu interlocutor. E a conclusão ocorre a reafirmação do tema. Eu resgato meu tema, né? Eu pego meu tema de volta, sendo feita a síntese desses conteúdos abordados. Pode haver uma tomada de posição do autor relativamente ao assunto tratado. Ele pode, sem querer convencer o leitor, pode se posicionar aí na conclusão sobre o que ele achou daquele assunto, relativo sobre o assunto tratado, certo? Isso é texto dissertativo expositivo, mas nós temos o texto dissertativo argumentativo. Agora é um pouco mais complexo, vamos ver? Então nós temos, ainda como o expositivo, a locução adjetiva, que é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo caracterizando um substantivo, ainda dando explicações a respeito desse texto dissertativo argumentativo. A maior parte das locuções adjetivas é formada pela preposição de mais de um substantivo. Há, no entanto, locuções adjetivas formadas por advérbios e pelas preposições sem, com, em, certo? Continuando, algumas locuções adjetivas se encontram diretamente relacionadas com o adjetivo, outras não. Aí a estrutura do texto, né? O adjetivo pode estar relacionado diretamente com o tema do texto, ele pode estar mais afastado, né? Nessas locuções adjetivas. Pode estar no adjetivo ou mais afastado. Assim, em alguns casos, é possível a substituição da locução adjetiva por um adjetivo, em outros não. A utilização de locuções adjetivas permite uma maior diversidade vocabular e enriquecimento do texto. Então, um texto bem escrito, um texto bem elaborado, bem planejado, ele vai prender a atenção do leitor de forma que o leitor, além de entender, ele vai ter prazer na leitura, né? Então, agora, passamos para o texto dissertativo argumentativo. Esse é um pouco mais elaborado, né? Então, nós temos a argumentação é utilizada para que o enunciador expresse o que pensa e os motivos que tem para pensar de tal forma, com finalidade de persuadir o alocutário. Então, aí nós vamos ver. Se no texto dissertativo expositivo não havia nenhum compromisso em convencer, esse não. O argumentativo,
ele tem um propósito, ele pensa, ele se posiciona e ele vai buscar argumentos e fundamentar argumentos para convencer o leitor daquilo que ele está apresentando no texto dele, certo? Então vamos ver. Esse tipo textual decorre da análise, interpretação, avaliação de dados da realidade e a postura crítica em relação ao que se discute tem grande importância. Então, há uma postura, há um posicionamento de quem está escrevendo. E o objetivo dele é convencer o leitor, o interlocutor, de que aquilo que ele está afirmando é o correto. Tem por base a argumentação, apresentada de forma lógica e coerente, a fim de defender um ponto de vista, e exige do autor amplo conhecimento de mundo, como também um bom domínio do registro padrão, oral e escrito. É o tipo de texto que não cabe gíria, não cabe palavras de baixo calão, não cabe aquelas palavras que nós usamos no dia a dia, a linguagem coloquial. Temos que ter o registro da linguagem padrão, a norma culta da língua. É o que é exigido nesse tipo de texto, ok? Vamos ver a estrutura? A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Na introdução, o leitor é situado, ele vai situar quanto à sua ideia a ser defendida. Logo na introdução, ele já se posiciona, o que ele vai defender. No desenvolvimento, o desenvolvimento no qual se apresentam os argumentos devidamente fundamentados por meio de comprovações, citações, dados estatísticos, alusão histórica, dentre outras estratégias argumentativas. Num texto desse, eu não posso dizer sim ou não. Eu tenho que me posicionar. Se eu sou a favor ou se eu sou contra um determinado tema, eu tenho que buscar argumentos, buscar comprovações que vão embasar, vão dar credibilidade naquilo que eu estou me posicionando, que eu estou afirmando. Então, são as citações de autoridades no assunto, dados estatísticos, essa alusão histórica, em alguns casos, nós vamos recorrer à história, dentre outras estratégias argumentativas. A conclusão, nós vemos que, em se reafirma o ponto de vista apresentado, ele retoma também, ele resgata também o ponto de partida dele e considerando-se os argumentos apresentados no desenvolvimento. Dentre as características do texto argumentativo, destacam-se uso de linguagem predominante denotativa. Aqui não há figuras de linguagem. Aqui nesse texto não cabe eu usar palavras com sentidos duplos. Não posso fugir do sentido real das palavras. Eu preciso usar predominantemente a linguagem denotativa. Também tem mais uma aí. Ideologia com base em argumentos e contra-argumentos. Então, eu vou ter argumentos ou contra-argumentos para convencer o meu leitor. Tem mais ainda. Predomínio de operadores argumentativos e modalizadores que indicam carga ideológica. Então, os meus argumentos precisam realmente ser fundamentados. Tem que ter um peso de verdade para convencer o meu leitor. Continuando, a expressão das ideias, valores, crenças de um mundo claro. Então, os valores, as ideias, a forma como você vê o mundo vai estar impresso dentro do seu texto. A forma como você faz uma leitura de mundo vai estar transcrita naquilo que você faz no seu texto argumentativo. Objetividade, a fim de conferir ao texto um valor universal. Para isso, evita-se o uso da primeira pessoa. Aqui não podemos usar primeira pessoa, já que a terceira confere um texto maior carga argumentativa, uma vez que nesse foco narrativo se passa a ideia de que o ponto de vista defendido não decorre de uma única pessoa, mas de uma parcela da sociedade. Você representa essa parcela da sociedade nesse momento.
É você que está escrevendo, mas você não pode escrever em teu nome. Você não pode usar o verbo na primeira pessoa. Eu penso, eu acho. Não, é sempre terceira pessoa. Por isso os temas precisam ser temas que mexem com a sociedade, que traz algum benefício para a sociedade, tá? O tempo, vamos ver, o tempo explorado é o presente e o seu valor atemporal. É um texto que, qualquer época que for lido, ele será um texto atual, ok? É o tipo textual predominantemente nos seguintes gêneros: ensaio, monografia, dissertação, tese, ensaio, manifesto, na crítica. Então, vemos aí que é o tipo textual predominantemente nos seguintes gêneros. Olha aí, nos editoriais de jornais e revistas. Então, é o tipo de texto que vai ter a opinião, o posicionamento do autor e precisa ser verdadeiro, porque, olha, jornais e revistas são tipos de textos que têm que ter compromisso com a verdade. Tem mais aí: carta aberta, carta de reclamação, debate regrado, discurso de acusação e defesa editorial, artigo de opinião, resenha, etc. Então, nós vemos que vários tipos de textos vão usar a dissertação argumentativa para convencer o leitor. Então, temos que ter esse foco com a verdade, com o nosso posicionamento e buscar argumentos e fundamentação para convencer o leitor, ok? Vamos ver um exemplo. Temos aqui um exemplo de texto. A violência nas escolas. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos na escola. Não bastasse a sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente as escolas, são mais do que nunca alvo de ações de violência. Os valores se perdem a ponto de não só entre alunos, mas entre alunos e professores ou vice-versa, serem inúmeros os casos de agressões noticiados frequentemente. Então, vamos aí nesse trecho, esse Violência nas Escolas, que ele falou sobre um texto, um tema que mexe com todas as pessoas, com a sociedade, e também ele se posicionou com os argumentos que ele colocou, ele se posicionou, aí ele disse o que ele pensa, né? Então, continuando. A força é tomada em detrimento da razão e os conflitos são resolvidos de forma irracional desde a infância, cujas crianças observem cedo esse tipo de comportamento por influência da sociedade cada vez mais violenta em que vivemos. A participação dos pais, olha, ele já está encaminhando uma solução. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para estabelecer normas e restaurar valores que têm vindo a se perder. Por isso, olha aí, ele ainda diz, por isso, pode-se concluir, está retomando aí, que a aproximação entre pais e escola é um dos principais propulsores para a mitigação desse problema. Viram que texto interessante? Ele falou sobre o tema, ele falou sobre um problema muito comum entre alunos e professores e vice-versa, e ele trouxe também os argumentos e encaminhou-se uma solução. Então, é um texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo. Ele vai dissertar, ele vai expor um problema, vai se posicionar sobre esse problema, vai desenvolver essa questão, vai buscar argumentos para fundamentar o posicionamento deles e vai encaminhar uma solução. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!